Gente, Deus te abençoe muitíssimo. Em nome de Jesus, aonde você estiver, ao alcance da minha voz, que o Senhor venha estar tocando em você, renovando você, segurando nas suas mãos, te firmando, te fortalecendo, em nome de Jesus Cristo. O texto que nós vamos compartilhar, que está no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 20, fala assim: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então você sabe que esse texto relata uma perseguição muito grande sobre Daniel, servo do Deus Altíssimo, que estava no exílio em Babilônia, servindo na corte aos reis que passaram por Babilônia naquele tempo de pelo menos 70 anos naquele exílio. Então Daniel, por causa da inveja das pessoas que não aceitavam que ele tivesse ali em Babilônia o maior cargo que poderia haver, e ele, sendo da terra, não tinha um cargo daquele. Eles não aceitavam Daniel sendo exilado, empoderado naquele lugar. Mas a palavra de Deus diz que sobre ele havia um espírito excelente, porque Daniel era obediente a Deus e ele era obediente à sua palavra. E chegou o tempo que, porque ele orava 3 vezes ao dia, ele foi lançado na cova dos leões, porque eles fizeram uma lei, observando a vida dele, e eles viram que ele orava 3 vezes ao dia, com a janela do seu quarto aberta, em direção a Jerusalém, porque ele era um profeta e ele realizava atos proféticos. E quando ele abria aquela janela para o lado de Jerusalém, ele estava profetizando que um dia ele ia voltar para aquele lugar. E que o povo de Deus ia sair daquele exílio e ia retornar para Jerusalém. Então, era uma maneira dele proclamar isso no mundo espiritual. E eles ficaram muito revoltados com esse posicionamento de perseverança e firmeza de Daniel. Eles não conseguiram encontrar nenhuma corrupção, nenhuma maldade, nenhuma perversidade, nenhuma falha na vida de Daniel. Então eles falaram: nós vamos encontrar na lei do Deus dele. Já que ele ora 3 vezes ao dia, nós vamos fazer uma lei que ninguém poderá em 30 dias falar com outra pessoa que não seja o rei. A Bíblia diz que Daniel, nesse capítulo 6, ele ficou sabendo dessa lei e ele continuou orando com as janelas abertas. Ele não fechou a janela, ele não orou escondido, ele manteve aquele posicionamento de orar com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, porque tudo aquilo era uma proclamação, era uma profecia, era uma confissão de fé, era a liberação da palavra de Deus, era o mundo espiritual sabendo que eles voltariam para aquele lugar. Então ele não fechou mesmo a janela e ele continuou orando 3 vezes ao dia, porque ele confiava no Senhor, porque ele tinha compromisso com Deus,
porque ele tinha responsabilidade com o seu chamado. E ele tinha esse pensamento que, se Deus quisesse livrá-lo da cova dos leões, ia livrar. E se não quisesse livrar, ele ia continuar temendo ao Senhor e obedecendo a sua palavra. Então ele foi lançado na cova dos leões. O rei, que gostava muito de Daniel, que tinha muita confiança nele e que já tinha reconhecido um espírito excelente sobre a vida de Daniel, uma sabedoria e um conhecimento sobrenatural na vida de Daniel, e o rei ficou muito triste com isso. Aquela noite toda ele não dormiu, perdeu o sono, e ele foi bem cedo lá na cova dos leões, e com a voz triste ele fez essa pergunta para Daniel. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então ele sabia que Daniel era um homem firme, um homem que servia a Deus todos os dias da sua vida. Era um servo contínuo de um Deus poderoso. Ele sabia disso. Daniel tinha atitudes de homem de Deus, de servo de Deus e de obedecer a Deus. Uma atitude que todos viam, e todo o seu sucesso, toda a sua prosperidade, toda a honra que ele teve naquele lugar, foi por conta de toda essa obediência a Deus. Todo o favor que ele teve naquele lugar foi porque ele sempre obedecia a Deus, mesmo diante da morte. Ele não fazia concessões, ele não abria mão de obedecer a Deus, ainda que a morte estivesse bem perto dele, como foi aqui no caso. E Daniel respondeu para o rei e falou para o rei que Deus o tinha livrado da cova dos leões. E ele deu essa resposta para o rei, e o rei ficou muito feliz com essa vitória que Deus deu para Daniel. E todos aqueles que articularam o lançamento de Daniel na cova dos leões, que fizeram aquele conluio, que fizeram aquela lei, que convenceram o rei de assinar aquela lei, todos eles foram lançados na cova dos leões e eles foram devorados por aqueles leões. Mas Daniel não. Daniel falou que Deus enviou um anjo ali naquele lugar, que amarrou a boca dos leões e que os leões não puderam fazer absolutamente nada com ele. Eu sei que na nossa vida nós não estamos ameaçados por leões, animais, mas nós enfrentamos situações diárias na nossa vida de perseguição, de ameaça do inimigo, por conta de obedecer a Deus e pressões de tudo quanto é lado para fazermos concessões e para cedermos a nossa fé. Que Deus tenha misericórdia de nós para que possamos continuar firmados nele, porque a atitude de estar firme e perseverante vai ser um testemunho para o mundo do nosso Deus, vai glorificar o nome do nosso Deus e vai trazer pessoas para servir o nosso Deus. Então nós estamos vivendo numa geração que precisamos que Deus levante Daniéis nessa terra. E que você seja esse Daniel, que eu seja esse Daniel, que todos nós que servimos a Jesus
possamos fazer a diferença numa geração de invejosos, numa geração de corruptos e numa geração que não quer aceitar homens e mulheres de Deus em nenhum tipo de liderança. Não quer aceitar que Deus use uma pessoa e que uma pessoa de Deus esteja em um lugar de governo, esteja governando. Então nós vivemos numa geração de muita revolta contra homens e mulheres de Deus, servindo a Deus em governanças, em qualquer área da sociedade, não importa. Sendo um empreendedor, sendo um cientista, sendo um excelente profissional, ou sendo mesmo um político, não importa. Muitas pessoas não querem aceitar, porque nós proclamamos ao nosso Deus e vivemos para Ele, e somos obedientes a Ele, e não fazemos concessão nenhuma. Continuamos firmes diante das ameaças, acreditando que Deus está conosco para nos dar todo o livramento que Ele quiser nos dar, para continuarmos aqui na terra. E se Ele não der livramento, é porque nós estaremos com Ele no céu. E que seja feita a vontade dEle. E que possamos buscar essa firmeza, essa perseverança, essa santificação, essa pureza, essa honestidade, essa integridade, porque o mundo precisa ver que homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, pode fazer uma grande diferença sem se corromper, sem ser corrompido, sem corromper e sem ser corrompido. Pode obedecer a Deus e continuar firme e contar com o livramento dEle, com a ajuda dEle, com a bênção dEle, com o poder dEle. Quem sabe você nessa hora está vivendo uma situação difícil na sua vida porque você não quer pecar, você não quer pactuar com o pecado e você muitas vezes é ameaçado até de ter que sair de um lugar, de ter que sair de uma empresa, porque você não quer passar para o lado do erro, para o lado da corrupção, para o lado do pecado, para o lado da desonestidade. E muitas pessoas têm realmente saído de lugares, dispensado de empresas, dispensado de lugares por conta da sua fidelidade a Deus. Isso tudo é uma semente que você está semeando, porque você vai ter uma colheita dessa obediência a Deus, uma colheita desse posicionamento. Deus vai te honrar aonde você estiver, em nome de Jesus. E eu vou orar com você agora. Senhor, tem misericórdia dos que caíram, misericórdia dos que cederam para as pressões do inimigo, e que o Senhor venha levantar este homem e esta mulher, onde eles estiverem, e que eles tenham arrependimento de ter feito concessões para situações que não te agradava para agradar pessoas. E que o Senhor esteja fortalecendo a cada dia, Senhor, aqueles que estão sendo perseguidos, pressionados, ameaçados para pecar e para sair da tua presença para agradar homens. Senhor, que o Senhor esteja visitando pessoas em todos os lugares da terra, que estão sofrendo todo tipo de abalo e de perseguição por estar na tua presença. Que o Senhor venha ajudar homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que estão, Senhor, sendo pressionados, que estão sendo perseguidos para sair, Senhor, da tua presença e do teu altar. Que nessa noite o Senhor fortaleça cada um, e cada dia que passe, que o Senhor venha usar mais essa mulher, mais esse homem, mais essa criança, mais esse jovem, mais esse adolescente,
que as bocas dos teus servos não se calem em lugar nenhum, proclamando a tua palavra, doa quem doer, pregando a tua verdade, anunciando o teu evangelho, anunciando a tua palavra, anunciando o arrependimento, anunciando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toca, Senhor, em cada um agora e visita aqueles que estão cansados. Fortaleça essas mãos cansadas. Fortaleça esses pés trementes, Senhor, esses pés vacilantes, esses joelhos trementes, esse coração turbado, e levanta esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe muitíssimo.